Armaram para cima de mim. Wilker chorou. Despreparo e deboche com uma postura desalinhada com o que estava sendo proposto pelo debate. Hoje eu quero falar sobre o debate que eu vi no podcast dos Três Irmãos, do Jones Manuel com Wilker Leão. Eu vou fazer uma avaliação sobre postura corporal, o jeito e como você fala, o riso solto pode se tornar o seu pior inimigo e como uma pessoa pode ser levada à ruína apenas subestimando o outro lado. Antes de começar o meu vídeo, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que chegou aqui no meu canal. Meu canal não era para ter passado de 1.000 inscritos. Eu fiz esse canal aqui para ter um desabafo semanal da minha vida, do meu cotidiano. Eu não tenho muitos amigos, então eu usava isso daqui mais como uma sessão de terapia. Mas aí, quando você grava um vídeo, esse vídeo bate mais de 1 milhão de views no YouTube e sai num canal de muita relevância, que tem mais de 3 milhões de seguidores, fica difícil você continuar sendo anônima e contando coisas pessoais da sua vida. Justamente por isso, eu tirei alguns vídeos que eu julguei ser muito pessoais, já que agora muitas pessoas estão me reconhecendo na rua, e é exatamente por isso que, assim como eu sei que tem seres humanos bons, tem seres humanos ruins, e é como eu falo muito no meu outro canal, do bicho eu sei exatamente o que esperar, do ser humano. Vocês viram o debate dessa semana? Teve de tudo, teve deboche, teve despreparo, teve acusações aos donos do podcast, teve perguntas e mais perguntas, teve respostas que não respondiam nada, teve riso frouxo, teve aperto de mão não correspondido, teve desabafo dos próprios donos do podcast. Mas por que a gente saiu com uma sensação de que um lado ganhou e outro lado perdeu? Nós vamos ver alguns vídeos aqui, alguns cortes do podcast, e eu vou destrinchar esse assunto com o que todo mundo pensou, com o que todo mundo sentiu. Eu vou fazer uma análise sincera, sem enrolação. E tudo que eu for falar nesse vídeo, você vai levar para a tua vida, para você não cair em armadilhas quando você for participar de debates, quando você for vender a sua imagem, quando você quiser defender um ponto, seja dentro da sua casa, seja fora da sua casa, seja num TCC, seja no seu trabalho. Você pode usar as informações que eu vou passar para você aqui para você levar para sua vida. Ressaltando aqui também que eu não estou a favor nem de um lado nem de outro lado. O que me chamou a atenção nesse podcast foi a postura de um dos convidados, no caso, o Wilker Leão. Não tem como ignorar o comportamento que ele teve nesse programa. A postura dele foi totalmente debochada, piadinhas fora de hora, risadinhas. E o pior, ele fugiu de várias perguntas importantes que ele poderia sim, se ele tivesse se preparado melhor, reverter ao seu próprio discurso. E quando ele tentava responder, tudo era muito superficial. As respostas eram muito genéricas. Faltou conteúdo. Dá para dizer que foi mais show do que debate. E quando falta uma coisa de um lado, quando você não aproveita as oportunidades em um debate, a outra parte, ela percebe as suas fraquezas. Ela percebe a sua falta de preparo, ela percebe que você não preparou nada para refutá-la, ela percebe que você não está amparado em dados, em lógica, ela percebe tudo isso. E aí o que acontece? Ela acaba revertendo esse jogo contra você. Ele ficou com medo de tentar citar teorias pedagógicas marxistas porque ele não tem conhecimento de absolutamente nada e ele ficou inseguro, ficou com essa cara de choro que ele tá agora para não passar mais vergonha ainda. Então assim, eu lamento o baixo nível do debate, mas eu acho que isso tem um elemento pedagógico. Veja, o Wilker Leão, ele ficou famoso nas redes sociais dando uma lacradinha. Ele ficou famoso nas redes sociais atrapalhando uma aula. Ele ficou famoso nas redes sociais constrangendo professores e alunos. Vocês acabaram de ver num debate ao vivo aqui a incapacidade dele de juntar A com B, de raciocinar, de desenvolver uma ideia, de conseguir sustentar uma argumentação. É isso. Quando você não toma o seu espaço em um debate, a outra pessoa vai tomar por você. E essa questão, esse contraste que teve desde o início do vídeo, dele começar rindo no debate, dele começar fazendo gracinhas, como aperta minha mão aqui, você é uma coisa longe das câmeras e outra na frente das câmeras, e você não vai apertar a minha mão porque você é duas caras, e parari, parari, parará, parará, e terminar o debate com essa cara de choro, pode ser que ele não estivesse chorando, mas ele terminou
com uma cara batida, com o contraste que ele teve lá no início do debate. Uma postura que lutou, mas não deu o resultado que talvez ele gostaria que tivesse dado. Eu quero ressaltar para todos vocês que eu não estou debatendo ideologia A e ideologia B. Eu estou ressaltando a postura dos dois em debate. Pode ser que em debates passados, um lado ou o outro tenha se dado melhor, pode ter sido um efeito vice-versa. Mas a pessoa, quando vai ver um debate, ela dá muito valor para uma postura séria, firme e direta nas respostas. E esse contraste, ele ficou tão evidente que é aí que a gente vê. Não é só o que você fala, é como você fala. Em um debate, preparo e postura conta tanto quanto as ideias. O que o seu cérebro sente quando você vê alguém debochando e está despreparado em um debate? A primeira coisa é uma desconfiança imediata. É tipo um sistema de alerta ativado. Quando o público percebe que a pessoa tá debochando de perguntas sérias, desviando de assuntos importantes, fingindo que domina algo que claramente não entende, o sistema límbico, aquele responsável pelas suas emoções, ele entra em ação. E isso gera um estado de alerta. É tipo assim, o seu cérebro falando para você, será que essa pessoa é realmente confiável? E isso acontece porque o nosso cérebro, ele é preparado para identificar ameaças, como ameaças sociais, falta de autenticidade. É igual aquela música do Charlie Brown. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. E é isso, você pode até achar que não, mas você que tá aí do outro lado da tela, você consegue captar se a pessoa ela tá fazendo personagem, se a pessoa ela tá sendo autêntica, transparente. E se você não consegue captar, uma hora em alguma situação você vai conseguir. Porque o que ele fala, na verdade, é sobre doutrinação no curso de história, na faculdade, na universidade dele. E o que o outro fala é sobre uma coisa muito mais abrangente que a educação. É do ar-condicionado inexistente numa sala de aula de 40 graus no verão, é da merenda que não chega como tem que chegar nas escolas, é dos baixos salários dos professores, é da dificuldade de contratação pelas prefeituras para as escolas municipais. Enquanto um está definindo um tópico, o outro já está fazendo a seara toda. Fingir saber algo cria um curto-circuito no cérebro de quem assiste. É tipo assim, as incoerências geram uma cognição dissonante. Ou seja, o espectador ele sente que alguma coisa está errada ali, mesmo que ele não saiba explicar o quê. E isso também gera vergonha alheia e irritação. Quando o despreparo é óbvio e a postura ainda é debochada, isso ativa no cérebro algo conhecido como empatia negativa. Ou seja, a gente sente vergonha e irritação no lugar da pessoa que está passando por aquela situação, no lugar da pessoa que está se queimando naquele momento. E isso dá frustração, tipo, por que aquela pessoa não se preparou, pô? Raiva, por que esse ser tá rindo de um assunto sério? Caramba! E desprezo. Esse cara não merece meu tempo. E aí, quando um lado tá totalmente diferente do outro lado, o cérebro ele começa a fazer as comparações. O cérebro humano automaticamente compara tudo. É por isso que tem tantas pessoas que vão para o Instagram ver a vida dos outros e ficam depressivas. E aí, nesse caso, quem está com uma postura séria, preparada, calma, sai ganhando. E quem está com uma postura debochada, transmitindo defesa, insegurança e até imaturidade, sai perdendo. E o mais curioso é que o nosso cérebro, ele percebe tudo isso na hora que está acontecendo. Quando alguém debocha, foge das perguntas, a gente sente aquela pontadinha no coração, a gente sente aquele incômodo. É como se o nosso instinto falasse assim pra gente, essa pessoa não está sendo verdadeira. A confiança vai embora e o que sobra é o desprezo. Bom, mas esse debate ele teve pontos positivos também, né? Serviu para muita gente se posicionar e começar a pensar sobre o assunto da educação no nosso país. Vou ler alguns comentários aqui para vocês. Eu fiz veterinária na UFG e eu acho que uns 70% dos meus professores são conservadores de direita. No pensamento do Wilker e para aqueles que o seguem, acha que toda a universidade é de esquerda. Jones Manuel foi esclarecedor em todos os detalhes. A maioria dos professores dos cursos de medicina e engenharia
e de direito são bolsonaristas. Aqui as pessoas estão mostrando como o nosso país ele tá polarizado. Infelizmente, depois que o podcast acabou, o Wilker ele acabou proferindo algumas palavras em relação aos apresentadores, dando a entender que os apresentadores eles tinham armado para ele, que eles fizeram o Wilker perder o debate, que eles não foram sérios. E aí os próprios apresentadores eles gravaram um vídeo dizendo que isso era mentira, que isso não tinha acontecido, que o que tinha acontecido ali era único e exclusivamente por conta do Wilker. Essa hora que o Wilker grila comigo e começa a grilar comigo lá depois que acabou o debate, falando que eu tava do lado dos caras, falando que eu tô errado, falando que eu tô do lado do diabo, né, que o diabo é o pai da mentira, que os caras é mentiroso, não sei o quê. Você pega e chama o Wilker e fala assim, ó, vambora. Não, eu chamei antes. Chamou antes? Chamei antes. A hora que terminou, ele começa... Eu vi que ele ficou bem nervoso lá. E ele fica muito nervoso, o Johnny sai, não sei se vai no banheiro ali de fora. E ele começa a realmente ficar bem nervoso. Falou, pô, você é chato não. Pô, vocês é tudo mentiroso, tal. Falei, mano, acabou, é isso aí, vambora. Foi isso. E esse podcast, ele escancarou uma visão do debate no Brasil. Para que serve um debate no Brasil? É para medir forças entre um lado e o outro ou é para debater ideias? É para trocar argumentos? Para o sorteio do primeiro tema, no qual o candidato terá 2 minutos para desenvolvê-lo. É desenvolvimento social. Tempo. Desenvolvimento social. Desenvolvimento social, pretendo que... É para esclarecer alguns pontos de vista? Você acha que o pobre está em condição de igualdade com o rico? A partir do livre-arbítrio, o pobre e o rico eles estão em condição de igualdade. Eles vão chegar... Eles na corrida, eles saíram juntinho. Eu acho o seguinte, se a gente aceitar a economia como algo verdadeiramente incerto, a resposta é sim. É para entender melhor pontos importantes para a sociedade? Você acha que o pobre não tem casa porque não consegue pagar o IPTU? Não, hoje a gente tem esse problema. Quando aumentou o imposto 5, 6 vezes, que o PT fez isso, um monte de cidade aqui, fez isso lá em Guarulhos, o imposto aumentou em 5 vezes, de um ano para outro. Cara, tinha gente que o salário dele não pagava o IPTU. Mas é justamente isso. As favelas são terrenos irregulares que normalmente não se paga imposto. Na verdade, lá é onde o Estado não chega. Lá não tem Estado. É para um diálogo que tenha um aprendizado coletivo? Qual que é o ponto? O meu ponto é que tem um mau capitão contra um pirata. Eu vou votar no mau capitão. Acabou. Só que esse mau capitão tá dando cu pros piratas, gordo. Você não tá entendendo, gordo? Caralho. Quem deu o cu pro pirata foi você. Estralado. Quem deu o cu pra pirata foi você. Onde é que eu dei o cu pra... Na prática, não é nada disso, não. Acaba virando uma disputa de forças. Não, você não disse que ela se fudeu? Não. Calma aí. Não bota a mão em mim, não. Não coloca a mão em mim. Calma aí. Olha o que ele falou de mim. Eu sou homem, eu sou casado, porra. Eu também, todos nós aqui. Todos nós aqui. Eu não dou na cara dele que com respeito a vocês. Calma aí. Todos nós aqui, rapaz, todos nós aqui. Não, vai tomar no cu, vai sorrir pra puta que o pariu. Todos nós aqui somos casados. Calma, eu sou homem, porra. Eu não vou admitir um cara falar isso na minha frente. Eu só não dou na tua cara por respeito. Não, de quem fala mais alto, de quem aponta o dedo na cara, de quem tem mais seguidor, de quem tem mais influência. Se você não consegue debater ideias, você parte para os ataques pessoais. Se você tem falta de profundidade e argumentos, você acaba partindo para jargões. E depois de todos esses exemplos de debates que eu mostrei para vocês, o que fica é um sentimento. A pessoa ela entra de um jeito, mas ela sai mais confusa do que ela entrou. No fim das contas, um debate ele tem que ser mais do que uma luta no ringue. Ele tinha que ser uma ponte. Porque no Brasil você não precisa quem vença no palco. Você precisa de soluções reais nas ruas, nas escolas, nos hospitais. Enquanto alguns medem forças, a maioria ela segue sem ter o básico. A verdadeira vitória na história vai ser o dia em que o debate deixa de ser sobre quem fala mais alto e passa a ser sobre quem escuta melhor, propõe com clareza e age com responsabilidade. Quer vencer um argumento? Aprenda isso. Antítese, pergunta retórica, amplificação, anáfora, inversão moral.
Essas não são técnicas bonitinhas, não. São armas. E quem não usa arma num duelo, morre. Tu tá no debate? Então olha só, você começa com a seguinte antítese. Você fala de liberdade, mas quer controle estatal? Pronto, você já partiu pra cima. Expôs a contradição, jogou a luz no escuro. Depois vem a pergunta retórica. Quem, em sã consciência, abriria a mão da própria autonomia? Você não espera a resposta. Você joga a dúvida e faz a plateia pensar com raiva contra o seu oponente. Aí entra a amplificação. Hoje é só uma lei, amanhã é a censura. Depois começa a mordaça. Você expande o medo. Você transforma um detalhe no monstro. Agora vem a anáfora. Você cala, você omite, você aceita e você se rende. Essa repetição arrebenta o emocional. Porque a repetição grita onde o argumento sussurra. E, por fim, a inversão moral. Você diz que luta pelo bem, mas defende o conforto dos covardes. Você vira a mesa. Você transforma o mocinho em vilão. E o público muda de lado sem perceber. Isso é retórica. Não é enfeite de um discurso. Só que com lógica, com ritmo e com domínio. Quem não domina, vira massa. Quer vencer? Aprenda a pensar como quem vai pra guerra. Porque comunicação é poder. E quem não sabe usar a comunicação vive refém de quem sabe.